As pessoas de bem do Brasil inteiro estão perplexas, né? Nesse silêncio aí dessa pandemia, com o fim, sem divulgação, sem nada, da Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato, por mais que tenha terminado formalmente aí, né? Porque o Procurador-Geral da República tinha dado prazo e tal, o Supremo Tribunal Federal contra a Lava Jato, deputados contra a Lava Jato, senadores contra a Lava Jato, porque a Lava Jato, ela veio para ficar na história do povo. Pode acabar formalmente, mas na nossa memória foi a Lava Jato que abriu os olhos da população para o tamanho da roubalheira. Foi a Lava Jato que meteu o Lula na cadeia. Foi o Lava Jato que prendeu o Zé Dirceu. Foi o Lava Jato que escancarou o crime organizado no Brasil. É por isso que tem essa resistência em Brasília, porque o crime organizado está lá em Brasília, nos gabinetes, não é só lá nos morros do Rio de Janeiro, não, lá com os traficantes. O crime organizado está no Brasil inteiro. E essa resistência toda que se fez em relação à Lava Jato, porque a Lava Jato estava incomodando todo mundo. A Lava Jato estava gerando desemprego, porque estava prendendo os grandes empresários, mas os grandes empresários estavam saqueando o Brasil há muitos anos. Se tornaram grandes empresários porque saqueavam as finanças públicas. O Lula não quebrou a Petrobras? E quem foi que mostrou isso? A Lava Jato. Senão, eu acho que a Petrobras já teria sido vendida. Depois de saqueada, vendida. Então, a Lava Jato que contou para o Brasil, para os brasileiros, que a maior empresa nossa, o maior patrimônio empresarial do povo brasileiro estava quebrado. O Lula quebrou. Aquele poste que ele colocou lá no Palácio do Planalto, lá, né, chamado Dilma Rousseff, ajudou a quebrar, a enterrar, né, e a Lava Jato que veio. E a Lava Jato, ela ficou personalizada nas figuras, né, do juiz Sérgio Moro e do procurador-geral, o Deltan Dallagnol. Essa dupla personificou a Lava Jato. Infelizmente, né, não tem como prever as coisas lá. O juiz Sérgio Moro renunciou à magistratura para ser ministro da Justiça e foi lá se defrontar com seus inimigos. E ele próprio não teve habilidade de saber que estava num terreno minado, porque ele foi criado ali como juiz, da cultura de juiz, eu mando, eu decido, determino, é tudo imperativo, e de repente chega lá em Brasília, não dá para dizer eu determino, eu mando. Não manda, tem que pedir, tem que negociar, tem que conversar. Mas como negociar e conversar com os criminosos que ele estava prendendo lá em Brasília, com os defensores dos criminosos que estão lá no Supremo Tribunal Federal, né? O Gilmar Mendes vivia dizendo: a Lava Jato vai chegar o dia com um acerto de conta com a história, um acerto de conta com a história. A Lava Jato prendia, ele soltava, né? Então, infelizmente, a Lava Jato deixa de existir nominalmente, mas o grupo de procuradores de Brasília já está sendo deslocado então para o GAECO Federal, né? Comentamos ontem que o GAECO Federal foi criado aí pelo Ministério Público Federal com base no sucesso dos GAECOs estaduais. Foram nos estados que os GAECOs surgiram. E volto a dizer que o GAECO é composto por figuras da inteligência do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil e da Polícia Militar de cada estado. Como essa organização foi um sucesso em cada estado, o Ministério Público Federal resolveu criar o GAECO Federal. Então, o trabalho da Lava Jato passa agora a ser desenvolvido pelo GAECO Federal. Mas fica para a história, né, o trabalho do juiz Sérgio Moro e do grande Deltan Dallagnol. Como os dois, um renunciou à magistratura, o outro se aposentou,
a Lava Jato ficou desfigurada. Quem é que sabe o nome do procurador que ficou no lugar do Deltan Dallagnol? Ninguém. Quem é que sabe o nome do juiz que ficou no lugar do Sérgio Moro? Ninguém. Então aí aquela história, quem faz o banco é o gerente. Se ninguém sabe quem é o gerente, o banco é mais um, né? A Lava Jato, ela se desfigurou. Agora, o seu desaparecimento, que ela deveria ser perpetuada como bandeira do combate à corrupção, mas a quem interessa em Brasília a manutenção da bandeira do combate à corrupção? O Bolsonaro tem grandes méritos, mas a bandeira do combate à corrupção, mesmo que foi dita em campanha, não parece que ela esteja assim muito a desfraudar. Mas fica o lamento e fica a homenagem, né, ao juiz Sérgio Moro e ao grande brasileiro, os dois grandes brasileiros, Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, pela história que fizeram de ser a organização que mais combateu corrupção no Brasil. Aliás, foi a única. Nunca antes, dificilmente depois.